que espécie de peixe você pode produzir na sua piscicultura, no lugar onde você produz ou quer produzir peixe. Se você tem um viveiro, se você pensa em ter um viveiro de peixes, que tipo de espécie de peixe você pode produzir aí na sua região. E eu vou te mostrar quais são os itens, os fatores que você precisa levar em consideração para escolher a espécie de peixe que melhor vai se adaptar à sua condição de clima, de região, enfim, de todos os fatores. Eu sou doutora especialista na produção de peixes e todo o conteúdo que eu trago para vocês aqui é sobre como para auxiliar vocês a produzir melhor, de maneira mais rentável, com menos perdas e de maneira mais eficiente, produzir peixe de maneira mais eficiente, tá? Eu espero que vocês gostem, podem interagir aqui ao longo dessa live, fazer as perguntas que vocês tiverem, mas que sejam pertinentes ao tema que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Por quê? Eu trago temas diferentes 2 vezes por semana aqui. Quem é novo e ainda nunca acompanhou, 2 vezes na semana eu tenho live aqui com vocês. Então, eu escolho os temas para falar sobre isso. Então, como o tempo é curto, a gente precisa otimizar o negócio. Então, a gente fala sobre os temas específicos, perguntas e dúvidas específicas do tema que eu estou rolando aqui hoje, tá? Então, gente, que tipo de espécie eu posso produzir no meu viveiro de peixe? E eu anotei aqui, né, as 4 principais itens que a gente precisa levar em consideração. Então, a primeira delas é demanda e mercado, né? Então, demanda e mercado, você entender qual é a demanda de consumo da tua região e qual é o mercado dessa tua região, né? Se as pessoas têm o hábito, a cultura de consumir peixe e que espécie, e você entrar, né, entendendo essa necessidade do seu mercado consumidor, porque assim, consequentemente, você vai ter compradores do seu produto, né? Afinal de contas, a gente quer produzir peixe porque a gente é apaixonado, porque a gente gosta da atividade, mas porque a gente quer lucrar com isso. Então, precisa haver a venda, né? E para que haja venda, precisa ter pessoas interessadas no teu produto. Eu vou discutir mais cada um desses temas, mas mostrando para vocês. Então, aqui, mercado demanda, safra, né? Existem diferentes espécies de peixe. Eu vou falar para vocês dos 3 principais grupos de espécies produzidas no país, que são tilápia, né, em primeiro lugar, tambaqui, e dentro do tambaqui a gente engloba aí todos os peixes, todas as espécies de peixe redondo que a gente chama. Então, tambaqui, a tambatinga, todos os cruzamentos dessa categoria, desse grupo que a gente chama aí de peixes redondos, e os pintados, os bagres, tá? E todos os cruzamentos e todos os híbridos que fazem parte desse grupo. Então, nós vamos nos ater principalmente a esses 3 grupos de peixes, né? Então, tilápias, peixes redondos e pintados, bagres, porque são as espécies mais produzidas e mais consumidas no país, tá? Existem outras espécies de peixe nativo que podem ser produzidas, sim. E aí, se vocês quiserem saber especificamente de cada uma delas, né, outras espécies, né, que não sejam essas 3 principais, a gente pode vir a falar sobre isso também. Mas hoje a gente vai se ater a essas principais aí dentro do grosso, né, do volume de produção de peixes do Brasil. Outro fator que a gente deve levar em consideração, além de demanda de mercado, safra, né, tempo de safra, é o clima, né? Algumas espécies de peixes, como por exemplo as espécies de peixe nativo, não se adaptam bem em lugares onde a gente tem baixas temperaturas de ambiente e, consequentemente, baixas temperaturas de água. Isso faz com que algumas regiões sejam limitadas por criar algumas espécies de peixe. E também a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E não poderia deixar de falar sobre legislação, né? Então, e sobre legislação, algumas espécies não podem ser produzidas em determinados locais por conta de legislação. Então, quando você vai escolher a espécie que você vai produzir, que você quer produzir, né, você precisa estar atento a esse fator também. E é muito engraçado falar sobre isso, porque eu conheço muitas pessoas
que em algum momento da vida falaram: ah, eu quero produzir o pirarucu, por exemplo. Ah, eu quero produzir o pirarucu, mas mora numa região de baixas temperaturas. E o pirarucu, ele é um peixe que ele é extremamente exigente por altas temperaturas. Isso faz com que você precise escolher o peixe que você vai produzir, não só de acordo com a demanda de mercado, mas também com a adaptação dessa espécie ao clima em que você vai produzir, a não ser, é claro, que você vai utilizar sistemas mais tecnológicos, com maior investimento financeiro, pensando em criar o ambiente mais favorável possível para a espécie, né? Então, aí entram outras várias questões, principalmente a financeira, tá? Então, começando lá, então são esses itens aqui, ó: demanda de mercado, safra, clima e legislação. Dentro da demanda de mercado, eu gosto de dizer o seguinte: se a gente parar para pensar assim, ó, na produção de tilápias, né? Então, as tilápias é o peixe que é mais produzido no Brasil, é o peixe que é mais consumido no Brasil e que, de maneira geral, a população tem mais aceitação pela tilápia por ser um peixe de sabor muito suave, é um peixe que aceita muito fácil qualquer tipo de preparo culinário, isso é muito legal, né? Então, você consegue adaptar a tilápia para vários tipos de pratos, isso é muito bom pensando em marketing, né? Em produção, em venda do seu produto. E se você for produzir tilápia, tá tudo bem, porque a demanda de mercado para consumo de tilápia é muito fácil de aceitar. A nossa produção, inclusive no Brasil, está aquém do que a demanda da tilápia no nosso país. A gente ainda não produz peixe a ponto de atender toda a demanda de consumo do país interno, né? Então, isso é muito favorável. Quando a gente olha para os nativos, tem uma questão que precisa ser levada em consideração. E eu falo isso com muita ênfase, porque a região aqui onde eu moro, né, o estado de Mato Grosso, a gente é muito eficiente em produzir peixes nativos, tanto redondos quanto bagres, os pintados, e não à toa isso acontece porque há pouquíssimo tempo foi permitida a produção da tilápia no estado de Mato Grosso. Então, essa é uma das coisas que precisavam ser levadas em consideração antes de 2017, que foi a partir de quando foi permitida a produção de tilápia no estado de Mato Grosso. Então, quem começou a produzir peixes antes de 2017 não tinha escolha: produzo nativo ou produzo tilápia. Só podia produzir nativos, porque não era permitida a produção de tilápias. Então, nesse quesito, a gente precisava sim levar em consideração a questão de legislação. Existiam, né, pisciculturas ou produtores, pequenos produtores que já produziam tilápia mesmo antes de 2017? Sim, mas isso não era legalizado, não podia ser comercializado nas feiras, não podia ser comercializado para frigoríficos, não tinha emissão de nota fiscal, porque não era um negócio regulamentado pela legislação. E aí, quando a gente olha para as espécies nativas, o que acontece? Nem toda a população, é mais difícil você encontrar, e eu estou falando a nível de Brasil, pessoas que sejam muito, que gostem muito do pintado e do tambaqui, ou dos dois peixes. É mais difícil do que quando a gente fala do consumo da tilápia, né? E aí, quando a gente pensa nisso, o que é legal fazer? Isso, inclusive, é uma das características do produtor de peixe aqui da região do estado de Mato Grosso, de maneira geral, né? E Rondônia também tem um pouco. Então, alguns lugares onde se produz peixes nativos. Ter o peixe redondo, que ele é mais comercializado por questão de preço, porque é mais acessível, porque talvez tenha mais aceitação também, e porque mais produzir em paralelo os bagres, produzir em paralelo o pintado. E eu gosto de comparar isso com o fato de que é mais fácil você atender o gosto do seu cliente se você tem dois produtos para vender para ele, né? Se você tem dois produtos. Então, por exemplo, eu não sei que peixe que a Soraya gosta de consumir, mas
eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou oferecer os dois que eu tenho para vender para ela. Pelo menos um ela vai gostar, eu espero que pelo menos um ela goste. Então, a chance de você conseguir atingir o gosto do seu consumidor, quando você trabalha com duas espécies de produção, é maior do que se você tiver só um produto, né? E aí, esse é o que a gente chama de carta na manga na comercialização do produtor, do piscicultor, para com o frigorífico. Porque quando a gente tem a oscilação de preço, por exemplo, do peixe, né? Às vezes o pintado está tão mais caro que as pessoas acabam não consumindo. Ou o pintado é um peixe que se consome mais em dias de festividades ou quando recebe uma visita, não tanto no dia a dia quanto se faz com o tambaqui, com os redondos e com a tilápia. Pensando nisso, é legal você sim ter as duas espécies mescladas, para que você não fique refém do mercado consumidor. Ou seja, hoje o meu cliente o frigorífico, né, quer comprar só pintado, mas eu não tenho pintado, eu só produzo tambaqui ou tambatinga lá na minha piscicultura. Mas amanhã, por conta de demanda de mercado, o frigorífico está querendo só comprar tambaqui. E aí eu só produzo pintado dentro da minha piscicultura. Então, essas são questões que, quando se trabalha com diferentes espécies dentro da mesma piscicultura, não necessariamente dentro do mesmo viveiro, embora isso possa acontecer, tá? Mas quando se trabalha com espécies diferentes, a chance de que você consiga atingir o mercado consumidor é mais fácil, principalmente quando a gente está falando de peixes nativos, tá? Porque tilápia, gente, onde for produzido tilápia, vai ser comercializada. A tilápia é o peixe universal. Eu gosto, inclusive, de chamar a tilápia a commodity da aquicultura, da piscicultura. Por quê? Porque ela é mesmo muito mais aceita, muito, né? A demanda dela é muito maior, porque as pessoas têm mais afinidade com o gosto do peixe. Então, a gente precisa entender isso também, né? O piscicultor, o consultor, a gente que está aqui na cadeia de produção, precisa produzir aquele produto que vai ser consumido, que vai ser comercializado, né? Afinal de contas, é o nosso intuito aqui, produzir alimento para o ser humano consumir. Então, se eu produzo só a espécie que eu gosto, mas eu sou tão apaixonada pelo pirarucu, mas eu não tenho demanda de consumo de pirarucu na minha região, por exemplo. Tá dando um tiro no pé, tá produzindo peixe de estimação, né? Então, tem que olhar demanda de consumo da tua região, né? Outra coisa que vale a pena ser observada, e aí se a gente olha para esses dois fatores, por exemplo, clima e demanda, né? Demanda de consumo, enfim. A galera que está nos lugares onde não tem altas temperaturas o ano todo, não conseguem produzir os peixes nativos com a eficiência, com a excelência que poderiam produzir, ou que regiões que têm clima, né, de alta temperatura o ano todo tem. Porque a diferença de safra de uma espécie para outra é muito grande. Então, olha só, a tilápia, né, é um peixe que pode ser produzido em torno de 5 a 6 meses. Você consegue chegar ao peixe no peso de abate e comercializar esse peixe, né? Então, com 5, 6 meses, e comercializa ele, preço de hoje, R$ 7,50 o preço do quilo. Por outro lado, se você faz produção de tambaquis, de peixes redondos de maneira geral, você demora em torno de 8 a 11 meses, dependendo da temperatura da região onde você está produzindo, e esse peixe vai ser comercializado, preço atual, em torno de R$ 9,00 o quilo, R$ 9,50 o quilo, tá? Só que é um peixe que é produzido até um peso maior. Então, a tilápia ela é produzida, o peso de abate de 800 gramas, peixes redondos são produzidos 1,8 kg, 1,5 kg, no mínimo 1,5 kg acima, né? Então, 1,5 kg, 1,8 kg é o ideal aí do peso de abate, com exceção para alguns mercados consumidores que preferem, inclusive, a compra desses peixes redondos com peso ainda maior, 2 quilos, 2,5 kg, até 3 quilos, que é o caso lá do Pará, do Amazonas, né? Que consomem esse peixe
que é um peixe bem específico ali, foi, né, produzido num período maior de safra. E tem ainda o pintado, né? Que também é um peixe de safra mais longa, então você precisa ir de 8 a 11 meses para engordar o peixe até 1,5 kg, 1,8 kg, que é o peso de comercialização desse peixe, pensando em tamanho de filé e rendimento de carcaça, né? Rendimento do filé desse peixe. E esse é um peixe que é comercializado a R$ 12,00, 12,50 hoje, preço de hoje, tá? Então, tudo isso são fatores que você precisa avaliar quando você vai produzir um peixe. Ah, mas e se você tá numa região muito quente, né? Então, ela tá numa região quente que permite você produzir tilápia, pensando em legislação, permite produzir tilápia e permite produzir peixes nativos. Talvez seja interessante você ter todas as espécies dentro da mesma piscicultura. É claro que não dentro dos mesmos viveiros. Aí sim você precisa, né, separar, principalmente se a gente estiver falando aí de tilápia com outras espécies, porque a diferença de manejo é muito grande. Mas sim, você pode produzir várias espécies de peixes dentro da mesma piscicultura. É claro que vários fatores de manejo precisam ser considerados, né, pensando em melhor sanidade, o melhor tipo de manejo a ser adotado para não ter contaminação cruzada, mas não uma contaminação de doença, uma contaminação de não ter tilápia nos outros viveiros, né? Mas é muito interessante. E olha, eu tô falando isso para vocês porque eu tenho certeza que isso é um tipo de coisa que vai começar a acontecer aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, que é onde eu moro. Agora que já pode produzir tilápia, né? E que está permitido isso, em pouco tempo. Eu não acho que os produtores de peixes nativos vão deixar de produzir os peixes nativos, porque são espécies que sim têm seu mercado e têm seu valor agregado diferenciado no mercado consumidor, mas que a tilápia é o carro-chefe da produção de peixes no nosso país, né? Então, isso precisa sim ser avaliado e pensando também no atendimento da demanda, né, de consumo de pescado no país e conseguir produzir um grande volume de pescado a ponto de que mais pessoas tenham acesso a consumo de pescado. Isso é muito legal e é, inclusive, uma parte social que nós na cadeia produtiva, podemos pensar e olhar para esse lado também, né? Ó, a Tainá falando aqui, ó, a tilápia ainda é proibida na Amazonas, né? Mas algum abençoado trouxe e infestou as produções. Exatamente, né, Tainá? Aqui no estado de Mato Grosso foi a mesma coisa. E por pressão de mercado, por pressão dos piscicultores, por pressão externa, aconteceu que entrou, o peixe já estava, né, na nossa região, ainda não tinha alta infestação, a gente ainda não encontra tilápia no leito dos rios aqui no estado de Mato Grosso, muito, assim, muito difícil, eu inclusive nunca vi. Se alguém já viu, eu nunca vi, tá? Mas sim, essa é uma questão da parte da proteção, né, do ambiente que a gente tem que levar em consideração. Sim, eu acho importante. Existe, né, espaço para a produção de todas as espécies e demanda para consumo de todas as espécies. Então, mesmo que os estados que não produzem tilápia não possam produzir, mas tem clima, condições ambientais e de temperatura, enfim, para produzir com excelência, é o caso do estado do Amazonas, os redondos, né? Que é um grande exemplo aí, provavelmente vocês devem estar começando a produção. Não tem para quem vender por falta de falta de demanda. A solução está sendo colocar o pirarucu nos viveiros para fazer controle biológico. Olha só. No Piauí já é permitida, né, Gil? Então, e aí, como não é permitida no Amazonas, realmente vai ter essa pressão. É bem difícil de fazer esse controle, principalmente quando essa tilápia está introduzida sem manejo nenhum, porque aí as tilápias elas não se desenvolvem, né? Provavelmente é o que a gente chama de desovinhas, são as tilápias que ficam sempre pequenas, não tem a seleção para trabalhar com as espécies só masculinizadas. Enfim, é um grande problema mesmo, é uma tristeza isso. Tomara que vocês consigam conviver da maneira mais harmoniosa possível
com essa questão aí no estado do Amazonas, né, Tainá? Bom, então, essa questão aqui de demanda, de mercado e de safra é o que a gente precisa levar em consideração, né? São 2, 3 dos quesitos aí que a gente precisa levar em consideração. No estado de São Paulo é o carro-chefe, não tem jeito. Estado de São Paulo, Paraná, no sul e sudeste do país. Pior que não tem demanda, a solução está sendo fazer controle biológico com pirarucu ou espécies carnívoras. Sim. O que pode ser feito é fazer essa despesca e usar essa tilápia como farinha, né, Tainá? E isso, inclusive, é uma coisa muito interessante. A farinha de peixe, e eu não sei com que você trabalha aí na tua região, mas talvez seja uma coisa que você possa levar aí para, né, para as instituições, enfim. Farinha de peixe, cara, tem um valor agregado altíssimo, e o óleo de peixe, tá? A implantação de uma farinheira nem é tão cara assim, e nem a prensa para extração do óleo. Então, uma coisa que talvez valha a pena vocês olharem para esse lado, já que não tem demanda, já que é um problema ambiental aí para vocês, né? Olhar se não vale a pena usar para fazer a produção de produto, matéria-prima para produção de rações, que é um ingrediente que a gente tem baixíssima oferta no nosso estado, no nosso país, e com preços altíssimos, inclusive. Tá? Custo-benefício da ração para criadores que estão iniciando. Gil, a gente fala sobre esse tema numa outra live, vamos combinar? Que daí a gente termina esse tema aqui sobre a melhor espécie a ser escolhida para a produção. Então, outro fator que a gente tem que levar em consideração é isso que eu estava dizendo, né? Então, a safra ser mais longa ou a safra ser mais curta. E aí, o que você pode pensar é o seguinte: se eu produzo tilápia, por exemplo, mesmo que as tilápias sejam produzidas e comercializadas com preço menor do que bagres ou do que peixes redondos, eu tenho a possibilidade de fazer duas, e dependendo da região, até duas vezes e meia, 2 safras e meia no ano, tá? É claro que isso só é possível se, mesmo a tilápia sendo uma espécie que tolera baixas temperaturas, ela ainda continua sendo um peixe de clima tropical. Então, ela se desenvolve com presença de altas temperaturas. Então, eu só consigo fazer, por exemplo, 2 safras de tilápia no Mato Grosso, em Rondônia, no Piauí, provavelmente. Não sei se em Mato Grosso do Sul consegue, porque Mato Grosso do Sul tem um período mais né, marcado de baixas temperaturas, mas talvez Mato Grosso do Sul consiga fazer uma safra e meia, né? Não só uma safra, que é o que acontece com o sul e sudeste do país. No sul e sudeste, só consegue produzir tilápia, porque é a espécie que tem resistência para ser produzida lá, né? Claro, existem outras espécies de menor impacto dentro da cadeia produtiva da piscicultura, sim, mas das espécies que a gente fala assim de impacto, né, de grande quantidade de produção, são as 3 aí. Então, tilápia, redondos e bagres. E aí, na região sul e sudeste, a gente consegue só tilápia e ainda por cima uma safra só. Não se faz 2 safras ou uma safra e meia de tilápia. Então, não tem escolha. Para os lugares onde se tem altas temperaturas, você tem a possibilidade de escolher, né? Se você quer produzir tilápia, se você quer fazer 2 safras de tilápia, se você quer produzir pintado, quer produzir tambaqui, se você quer produzir as 3 espécies, se você quer produzir só 2 espécies. Então, isso é muito importante, né? A gente entender que se você não sabe qual é a necessidade do seu mercado, qual é a preferência do mercado consumidor, o preço, né? Determinar, olhar esse preço de comercialização, saber o tempo de safra de cada uma das espécies, porque isso também vai te ajudar a fazer planejamento de pisciculturas. E olhar para o clima, né? Inclusive, quando a gente olha para o clima, Sérgio,
uma análise de mercado também pode ser útil. Sim, análise de mercado, justamente. A gente já, né, até citou aqui, análise de mercado para entender a necessidade, né? O que é que o seu cliente, o que é que o seu consumidor quer consumir, que tipo de peixe que o seu cliente quer consumir. E quando a gente olha para o clima, não sou eu, Soraya, que escolho a espécie. É o ambiente onde eu tenho a minha propriedade, o lugar onde eu tenho a minha piscicultura, o meu viveiro, onde eu quero implantar meu viveiro de piscicultura, é que vai me orientar em que tipo de espécie eu vou produzir. Então, se eu tenho uma propriedade na região sul e sudeste do país, que eu tenho baixas temperaturas, né, ou grande parte do ano com baixas temperaturas e grande parte do ano com temperaturas altas, né, ou seja, inverno e verão bem marcados, eu só consigo produzir tilápias, porque se você produz pintado ou tambaqui, por exemplo, lá no sul e no sudeste, no período do verão, nas altas temperaturas, o peixe vai desenvolver, mas quando chegar o período de inverno, o peixe encrua, né? Ele não consome mais ração e aí ele estaciona. Só vai voltar a consumir a ração novamente quando as altas temperaturas voltarem. E como eu falei, o tempo de safra, de atingimento do peso de abate de tambaquis, né, de redondos e bagres, é de 8 meses a 11 meses, dependendo dessa faixa de temperatura aí. Quanto mais alta a temperatura, mais rápido esse peixe consegue se desenvolver, claro, né? Pensando em todos os outros fatores aí, tá? Então, pensando no clima. E aí vem essa questão de legislação também, né? Então, aqui a Tainá acabou de dizer pra gente que lá no Amazonas não é permitido. Então, existem pessoas que levaram a tilápia para dentro do estado de maneira ilegal, existe. Isso aconteceu no estado de Mato Grosso, isso aconteceu em todos os estados do nosso país, porque a tilápia é uma espécie exótica, ela não é nativa da nossa bacia, né? Ela veio trazida de fora, não à toa, né? O nome dela é tilápia do Nilo, veio do Egito. E aí, só que hoje ela é considerada em muitos estados uma espécie exótica mais introduzida, porque ela já se alastrou a ponto de que não consegue mais fazer o controle. E aí, por isso, faz-se a permissão, né? Permite-se a produção dela para que as coisas sejam feitas com manejo e que esse manejo faça com que você tenha o menor impacto possível dentro, né? Pensando em ambiente, em escape, enfim. E aí, se eu olhar para os estados que eu não posso produzir as espécies exóticas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, né, aceitar isso. Se lá no estado do Amazonas não é permitida a produção de tilápia, eu tenho que acatar essa questão de legislação. Porque o que acontece? Você até pode produzir ilegalmente. Pode não, né? Até pode acontecer de alguém produzir ilegalmente um peixe que não seja permitido na região. Acontece que você não vai conseguir fazer comercialização de maneira legal. Você não consegue comercializar emitindo nota fiscal, você não consegue comercializar entregando para um frigorífico, você não consegue viver legalmente dentro da cadeia produtiva. E aí isso não te ajuda a desenvolver o seu negócio, né? Profissionalmente, que é o nosso intuito aqui, olhar para a piscicultura não como lazer, não como aquariofilia, não. Nosso negócio aqui é falar sobre a produção de peixes de maneira profissional, produzir alimento para consumo do ser humano de maneira legal, de maneira rentável, de maneira lucrativa, eficiente, que traga, né, retorno financeiro para o piscicultor. E acreditem, isso é possível independente do tamanho do piscicultor, independente do tamanho do viveiro que você tem. Se você tem 1.000 metros quadrados ou se você tem 100 hectares de lâmina d'água, sim, você pode produzir peixe de maneira muito rentável e lucrativa, mas precisa fazer as coisas da maneira correta, né? Porque não tem como a gente trazer os resultados financeiros sem trabalhar com manejo adequado, perdendo peixe, deixando entrar doença, perdendo peixe por doença, estragando qualidade de água, tendo problema com legislação, aí não há empresa
no agro que sobreviva, né? E aí, dito tudo isso, eu gosto de fazer uma análise. Então, assim, ó, se eu fosse considerar considerando todos esses fatores que eu citei para vocês aqui, se eu fosse decidir quais espécies eu iria produzir, como eu faria para fazer esse processo de decisão, né? Então, eu elenquei aqui para vocês. Primeiro, você olha lá qual que é a tua área de produção. Então, eu tenho 5 hectares de lâmina d'água, né? Que é considerado ali um pequeno produtor perante a legislação. A legislação diz que pisciculturas que têm até 5 hectares de lâmina d'água são pisciculturas de pequeno porte, e essas pisciculturas de pequeno porte têm vários tipos de incentivos, enfim, né, várias coisas dentro da legislação que favorecem o pequeno produtor. Então, digamos lá, primeira coisa que eu preciso olhar, minha área de produção. Então, eu tenho 5 hectares. Em 5 hectares, quantas toneladas de peixe eu posso produzir em 5 hectares? Vamos considerar aí 1 quilo por metro quadrado, que eu consigo produzir 50 toneladas por safra, independente da espécie aí, tá? Eu fiz uma média, independente da espécie, 50 toneladas por safra eu consigo produzir dentro desses 5 hectares aí de lâmina d'água. Beleza. 50 toneladas de peixe é grande volume ou pouco volume? O que eu quero dizer para vocês com esse grande volume ou pouco volume? É grande volume a ponto de eu precisar fazer essa comercialização em grande quantidade para frigoríficos? Ou é um pequeno volume que eu posso montar um abatedouro ou fazer essa comercialização na feira ou vender direto para o consumidor final? É um grande volume, né? 50 toneladas de peixe é um grande volume. Então, é um volume que, se for para eu trabalhar só pensando em piscicultura familiar, você precisa de uma mão de obra muito grande para fazer o processamento desse peixe, para fazer essa venda, né? Direto para o consumidor final. Então, você poderia escolher, então eu vou fazer a comercialização direto para o frigorífico. Opa, beleza, já 2 coisas me ajudaram a decidir. Se eu vou comercializar direto para o frigorífico e não para o consumidor final, qual é o tipo de coisa que eu preciso levar em consideração? Qual é o frigorífico mais próximo ou que atende a região onde eu estou, né? Então, tem frigoríficos que já buscam peixe aqui na região onde eu estou? Então, vem um caminhão de São Paulo, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, buscar peixe aqui no estado de Mato Grosso, ou no Piauí, ou no Amazonas? Vai, então beleza. Qual é o tipo de peixe que esse frigorífico vem comprar? E aí, pensando nisso, é que você vai decidir qual é a espécie, né? Agora, se por outro lado você tem lá 3.000 metros quadrados, e nesses 3.000 metros quadrados você tem você vai conseguir produzir 3 toneladas por safra, né? Considerando a mesma densidade de produção que eu falei ali antes, 1 quilo por metro quadrado. Então, o volume de produção que eu vou ter é pequeno, e se esse volume de produção que eu tenho é pequeno, não justifica para mim comercializar, vender diretamente para o frigorífico, porque o preço de frigorífico é menor, mas ele compra em grande volume, né? Você ganha no giro. Compensa para mim eu comercializar na feira ou direto para o consumidor final ou de forma pesca e pague, enfim, fazer essa comercialização, né, de maneira mais não pulando a cadeia, mas entregando direto para esse consumidor final, porque você consegue agregar valor ao seu produto e porque a quantidade que está sendo produzida ali é bem menor, e aí é sim super possível ser processado de maneira familiar, por exemplo, ou com pouca mão de obra. E aí, pensando nisso, você faz o quê? Então eu vou entregar direto para o meu consumidor final. Qual é o tipo de peixe que o meu consumidor aqui, que é o município que eu moro, ou a região onde eu moro, que eu vou atender, gosta de consumir? Que tipo de espécie de peixe? E aí você olha para isso, ou faz uma pesquisa, né? Se você tem dúvidas, se tiver dúvida ou não encontra essa resposta na internet, ou em livros, ou em órgãos, pergunte para as pessoas, saia nos restaurantes, nos lugares e pergunte para as pessoas. E outra maneira que você ainda pode fazer é o seguinte,
qual é a espécie de peixe que você gostaria de consumir, né? Que o teu mercado consumidor gostaria de consumir, mas que não encontra fresco na sua região. Essa também é uma alternativa. Então, para quem é pequeno produtor, assim, que não vai comercializar para o frigorífico, mas que vai comercializar direto para o consumidor final, esse é o norte por onde você deve levar, né? Qual é o tipo, a espécie de preferência da tua região? E se existe uma espécie de preferência, mas que já está sendo abastecida por outros piscicultores ali, existe alguma outra espécie de preferência pelo teu mercado consumidor, teus clientes, né, o teu vizinho, o restaurante, o mercado, daí da sua cidade, quer consumir, gostaria de ter na mesa de casa para consumir, mas não tem disponível. Olha que interessante isso. Porque se você faz isso, você tem ali uma fatia de mercado que não está sendo atendida por ninguém. Isso é muito legal. E não necessariamente isso precisa ser uma espécie diferente. Isso pode ser, inclusive, uma espécie que já é produzida, mas com tamanho diferente. Então, por exemplo, produzir um peixe redondo ao invés de 1,8 kg, um peixe redondo com 3 quilos, que é o que grande parte da população do estado do Pará e do Amazonas, por exemplo, gostam de consumir. Peixes mais gordos. Ou produzir um peixe menorzinho, né? Ao invés de produzir um peixe para uma família de 4 pessoas, produzir um peixe para 2 pessoas, que seria um peixe aí com, né, se você pensar no tamanho do filé, um filé menor do que um filé de peixe de 1,8 kg, 1 quilo peixe inteiro, né? Tá? Então, são todas coisas que você pode avaliar para determinar aí, te ajudar a escolher qual é a espécie de peixe que você pode começar a produzir. E outra coisa que ainda pode ser levada em consideração é o fato de que eu já tenho um carro-chefe, já produzo um carro-chefe que é um produto, né, uma espécie que eu já sei que vende, mas produzir uma espécie paralela e agregar valor a esse produto, né, comercializar de uma maneira diferente aí e poder ter um valor agregado, um produto de valor agregado. Isso é muito legal. Tá? Então, eu gosto de trazer essas várias possibilidades para mostrar para vocês que, sim, a tilápia é o carro-chefe e não é só no estado de São Paulo, não é só no Paraná, não, é no Brasil inteiro a tilápia é o carro-chefe, pensando, se a gente olhar para o volume de produção de tilápia, né, comparado com as outras espécies de peixe, mas que sim, que existe um mercado consumidor para todas as outras espécies. Né? A gente come bovino, mas a gente come suíno, a gente come aves, a gente come ovos, a gente come peixe, a gente come camarão, né? Então, existe sim demanda por todas as espécies. Basta ter quem produza e ter a oferta desse produto ao longo de todo o ano. Isso é muito importante, né? Você ter o produto disponível ali ao longo de todo o ano para que o seu cliente se habitue a comprar, a adquirir esse produto. O José está me fazendo uma pergunta. Apaixonado por pirarucu, José, que legal. Temperatura de São Paulo é legal para o pirarucu. Aqui em Santa Catarina nem se fala. Em São Paulo também é bem difícil produzir pirarucu. Precisa de tecnologia em São Paulo para fazer a produção do pirarucu. O pirarucu ele é pouquíssimo resistente a baixas temperaturas e o estado de São Paulo, mesmo que tenha temperaturas mais altas no período do verão, mas ainda tem o inverno bem marcado, né? Então, no período de inverno, né, na estação do inverno em São Paulo, o pirarucu ele acaba sentindo um pouco e aí precisa sim de tecnologia para que haja a produção dessa espécie lá. Tem uma coisa que eu até estava conversando com o meu colega hoje mais cedo, tentando me lembrar qual foi a data. Olha só isso. Eu não me lembro exatamente o ano, se foi 2012 ou 2013. Eu moro no estado de Mato Grosso, então assim, aqui na região onde eu moro, o forte de produção são bagres, né, pintado, produz-se também bastante quantidade de peixes redondos,
E na Baixada Cuiabana, que é lá perto de Cuiabá, na capital do estado, o grosso da produção de peixes, e eles produzem muito peixe, é peixe redondo, né? Tambaqui, tambatinga e todos os cruzamentos aí. E nessa época, que eu não me recordo, até pesquisei ali, não lembro exatamente que data foi, em que ano foi, 2012 ou 2013, teve uma baixa de temperatura em Cuiabá, e Cuiabá sempre tem assim uns 2, 3 dias de temperaturas mais baixas, né? 15 graus, 18 graus, mas nesse ano, 2012, 2013, baixou a temperatura assim para 7 graus, 8 graus, foi muito baixa a temperatura. Muitos piscicultores nesse ano perderam assim quase que 100% da produção de peixes deles, porque produziam peixe redondo. O tambaqui e a tambatinga são peixes que são muito sensíveis, suscetíveis a baixas temperaturas. Então, esses peixes morreram por baixo metabolismo, por baixas temperaturas mesmo, né? Ele baixa tanto o metabolismo dele que acaba chegando à letalidade. E muitos agricultores passaram por uma dificuldade muito grande, foi uma época que deu uma quebra de safra assim bem grande aqui no estado de Mato Grosso, pensando na produção dos redondos, por conta de temperatura. Então, para vocês verem, né? E a tilápia não, a tilápia ela não desenvolve, né? Ela não engorda, ela não consome, ela não converte eficientemente, mas ela não morre, né? Diferente do que acontece com os peixes nativos, com o pintado, com o tambaqui, eles podem sim chegar à letalidade quando as temperaturas são muito baixas. Por isso é que não é recomendado, né, que se faça a produção dessas espécies em lugares onde se tem estação de inverno bem determinada, bem marcada, porque isso pode acontecer na sua piscicultura, tá? Então, resumindo aqui, gente, não vamos esquecer, né? Levar em consideração aí, ó, demanda de mercado, safra, né? Tempo de safra de cada uma das espécies que você pensa, que você está avaliando em produzir, o clima da região que você tem lá o teu viveiro de produção e a legislação. Se a legislação do teu município, do teu estado permite a produção daquela espécie que você está cogitando produzir. E depois de ter avaliado todos esses fatores, ainda não esquecer de ver se você vai produzir em grande quantidade, se o teu espaço ali é o suficiente, se você tem um espaço para produzir grande quantidade a ponto de comercializar para frigoríficos, ou pequena quantidade de produção em que te possibilita fazer a comercialização direto para o consumidor final. Existem os prós e os contras dos dois tipos de comercialização, né, mas que precisam ser avaliados, mas que é sim super possível ter a produção para os dois tipos, né, para os dois tamanhos de piscicultura aí, ou de porte de piscicultura, e de maneira rentável, lucrativa, se você for eficiente, entender como é que se produz peixe, fazer o seu peixe ter conversão alimentar, ter bom ganho de peso, ter água de qualidade, né? Vários fatores aí que estão diretamente relacionados com a qualidade do pescado que vai ser produzido. Tá joia? Gente, foi muito legal estar com vocês aqui. Eu vi que rolaram algumas perguntas a respeito de temas distintos desse que a gente está falando hoje, que é sobre a escolha da espécie a ser produzida dentro da sua piscicultura. A gente pode trazer esses temas numa outra oportunidade. Quero dizer para vocês que na quinta-feira a gente tem live. Quinta-feira vai ser dia 29, tá? A gente vai ter uma live para falar sobre quando você não pode produzir peixes em viveiro escavado. Que eu recebo muitas perguntas das pessoas querendo produzir peixe em diferentes tipos de sistemas de produção. Então, a gente vai falar sobre isso na quinta-feira, dia 29 de abril, às 19 horas no horário de Brasília. E eu espero vocês aqui também. Tchau, tchau!